Postura do atleta de Cristo. Em segundo lugar, o atleta de Cristo deve se abster do lícito que lhe impede de andar com Deus. Vamos ler? Versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Observe que depois da expressão nuvem de testemunhas, ele recomenda, ordena, desembaraçando-nos de todo peso. E aí cita o outro também, e do pecado, fazendo diferença entre peso e pecado. Vocês podem imaginar um corredor com a mochila nas costas? Não dá, né? É um peso extra. Você repare que as roupas são bem próprias de cada esporte para facilitar justamente o seu desempenho. E aquelas roupas são projetadas, principalmente aqueles que vão de mergulho, de nado. A roupa é justamente feita para evitar ou melhorar o desempenho do atleta. Então, se eu sou um corredor, eu não posso levar uma mochila nas costas, porque isso vai prejudicar o meu desempenho. Eu posso até usar uma mochila quando eu estou treinando para ganhar peso, para ganhar velocidade, mas quando eu tiro, eu vou voar, né? Quando eu tiro o peso, eu irei voar. Então, aqui o peso é algo que não é proibido, é algo até lícito. Por exemplo, é lícito um homem ter um relacionamento com a esposa, mas esse pessoal do atletismo, quando chega essa época, se abstém do sexo, por exemplo, porque isso vai ser um empecilho para o seu desempenho. Então, quando ele fala de peso, fala de algo que é correto, mas que talvez alguns precisam deixar. Por exemplo, o desejo de prosperar na vida tem levado muitos a naufragarem na fé. Querer uma vida boa é errado? Não. Querer eu ter uma conta bancária cheia é errado? Não. Trabalhar para ter tudo que é de bom é errado? Não. Mas talvez para você seja. Porque essa coisa, esse desejo seu lícito de querer uma vida boa pode estar prejudicando você no caminho do Senhor. Diz que o que for semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele não consegue produzir porque o coração dele está tomado pela riqueza. Então, ele não prospera espiritualmente. Tira essa mochila, a mochila da riqueza. As coisas boas desta vida, como lazer, têm impedido muito de servir a Deus. Pense aí. Eu gosto de filme. É o meu xodó. Se você for em casa, você vai me ver ali assistindo o filme. Agora, a gente vai dizer, eu vou assistir esse filme 2 horas, depois eu leio a Bíblia. Você lê a Bíblia depois de 2 horas? Não. Depois de eu ir à praia, depois de eu ir no shopping, eu voltar, vou orar. Vai orar? Não vai. Aquela mochila suga toda a sua energia, aí você diz, Senhor, amanhã eu vou me comprometer a orar. Amanhã eu vou me comprometer a ler as Escrituras. Amanhã eu vou fazer isso aqui. Muitos não estão na igreja porque está vendo os programas tão... pode ser engraçado, mas distrai a mente, né? Distrai. É a partida de futebol, é o Bahia, é o Vitória. Oh Deus, cadê o crente? Está lá vibrando, o time perdeu, fica zangado e perdeu o almoço espiritual, o refrigério espiritual. Tira essa mochila,
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio. O drama não está em fazer essas coisas, que são corretas, mas somos absorvidos tanto por elas, que não vamos perceber que Cristo está chamando. Ei, meu filho, e não percebemos. A família, então, também pode ser um grande empecilho em nosso andar com Deus. Muitos se escondem na família, meu pai, minha mãe, meu filho, né? Mas o Senhor já chamou a atenção, não deixe essa mochila atrapalhar a sua vida com Deus. Quem ama o pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Eu vou perder minha vida dentro da igreja? Eu vou curtir culto, não tem problema nenhum. Agora, quando Jesus voltar, fique lá, porque só vai os que se dedicaram a Ele, que se consagraram a Ele. Outra passagem é dito, alguém disse a Jesus, vou te seguir. Ele, porém, respondeu, Jesus chamando ele, segue-me. Ele disse, permite ir primeiro sepultar meu pai. A ideia aqui, ele disse, olha, eu vou, Senhor, te servir sim. Depois que meu pai morrer, eu vou te servir. Jesus disse, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me de casa. Aqui também é uma figura da época que o cidadão está dizendo assim, eu vou pedir permissão aos meus pais para te seguir. Aí Jesus respondeu para ele, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os pesos podem divergir de indivíduo para indivíduo, mas o que eles têm em comum é que nos compromete em fazer a vontade do Senhor. Talvez você não tenha esse xodó de ver filme como eu tenho. Você vai ter um outro xodó. E é o calcanhar de Aquiles. É aquilo que está impedindo você de se consagrar mais ao Senhor. Nossa prioridade é glorificar Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Nada deve nos distrair deste propósito principal. A ausência de cultivo espiritual muitas vezes está sendo negligenciada por um programa que produz satisfação passageira. Ler e orar é melhor do que qualquer coisa. Não estou dizendo que você não possa fazer as outras coisas, mas você excluir o ler e meditar e fazer essas coisas, isso é perigoso.